Chegou a hora do quadro Direito do Consumidor. Nessa quarta-feira eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, meu amigo doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em Direito do Consumidor e vai explicar, doutor, principalmente tendo em vista essa data comemorativa que está tão próxima, que é o Dia dos Namorados, vai explicar o direito que o consumidor tem nesse período. Antes, no entanto, falar sobre várias fiscalizações que acontecem em todo o país. PROCONs de todos os estados estão realizando fiscalizações preventivas para saber se o que está na vitrine está sendo cobrado também no interior desse estabelecimento. Enfim, fiscalizações para poder garantir o direito do consumidor sem que haja nenhum tipo de problema. Essas fiscalizações, na sua avaliação, são positivas? São fiscalizações que ajudam o consumidor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Não tem a menor dúvida, Pierre, muito útil, necessária, eu diria providencial, né? Vez por outra, os PROCONs atuarem deste modo, preventivamente. Você traz ao consumidor tranquilidade, traz aos fornecedores, prestadores de serviços, comerciantes, um ar assim de, bom, se eu pensava em fazer alguma coisa que não devia, é melhor não fazer, porque a fiscalização está aí. E premia aqueles que andam na linha, né? Que é o que a gente espera do mercado de consumo, que todos andem na linha, consumidor e fornecedor, comerciante. As fiscalizações são de extrema relevância em uma data importante. Existem datas assim bem características para o consumo, né? Dia das Mães, namorados, pais, Natal, Dia das Crianças. E a fiscalização nestas oportunidades, traz aí mais tranquilidade para todos nós que estamos utilizando o mercado de consumo. Então, é uma atitude realmente relevante, que a gente deve louvar dos PROCONs, pena que não possa ser feito assim 100% do tempo, o tempo todo. Mas você sabe que uma vez feito, já cria é um paradigma, né, para todos nós estarmos nos adequando a essa condição. E, de fato, essa fiscalização, preço de vitrine com preço do interior da loja, né, preços, às vezes, colocados de forma pouco claras ao consumidor, tudo isso certamente se corrige e o consumidor passa a ter uma referência com essa fiscalização para quando não houver fiscalização. Então, quando ele vê a diferença entre o que ele está percebendo hoje para pós-fiscalização, ele facilmente detectará alguma irregularidade para fazer denúncia. Agora, doutor, quais os direitos que os consumidores têm nesse período? Porque Dia dos Namorados é uma época onde o namorado, a namorada tenta surpreender o amado, né, a amada. E aí, numa dessas, acaba comprando um presente que não é do agrado do par romântico, um presente que às vezes não cabe no pé, por exemplo, um calçado. Enfim, alguns direitos que os consumidores têm nesse período para evitar que essa data comemorativa e esse presente acabe se tornando um presente de grego e acabe trazendo mais transtornos do que momentos especiais. Em lugar de agradar, cria um problema, né? Exato. Que não seria nada recomendável para o período. Bom, é bom o consumidor, ao fazer a aquisição, se certificar com o lojista, com o comerciante, com o fornecedor do serviço, acerca dessa adaptação necessária. Por quê? Porque o produto tem garantia contra defeitos, né? Contra inadequações, mas não tem nenhuma garantia contra eventual não gostei, né? E pode acontecer, você vai surpreender alguém e às vezes essa surpresa não sai como esperado. Pois é. Então, você sempre que for fazer aquisição, o conselho é no mercado, né, no produtor, no fornecedor, no comerciante, você se certificar de que eu posso efetuar a troca em caso de não haver adequação ao gosto de quem vai receber, no caso de não ser adequado ao tamanho, aquelas coisas que a gente tem que fazer em datas comemorativas normalmente, né? Chega Natal, Dia das Mães, você vai comprar um presente para terceiros. Nesses casos, é importante, e os comerciantes, em regra, são muito permissivos em relação a isso,
mas é preciso que você tenha a palavra antes. Eu posso trocar em quanto tempo? Por que exatamente? Posso trocar por um produto de valor superior, de valor inferior? Inferior não posso? Então, quando eu comprar, eu já fico sabendo quais são as regras e o comerciante, uma vez colocada as regras, ele tem que obrigatoriamente cumprir depois que houver qualquer necessidade pelo consumidor. É importante também que o consumidor fique atento ao prazo para a troca, caso o estabelecimento comercial permita essa troca, porque, afinal de contas, se passar do prazo, não vai poder trocar o produto. Prazo, horário que ele vai poder fazer, data, porque tudo isso pode sofrer determinada restrição. O comerciante pode dizer, olha, eu até aceito que você troque, mas você tem que comparecer aqui num sábado no período da tarde, né? E pode ser em uma semana, em 10 dias, em um mês. Todas essas colocações que forem efetuadas devem ser rigorosamente cumpridas também pelo consumidor. É aquilo que sempre colocamos aqui, né? O mercado de consumo é feito do consumidor e do fornecedor. Ambos têm que agir com boa fé e com o máximo de honestidade no mercado. Agora, doutor, é importante também que, além de saber dos seus direitos, o consumidor saiba dos seus deveres. Nessa época em que ele está se preocupando em comprar um presente para o amado ou a amada, quais são os deveres do consumidor? Os de sempre, Pierre. Primeiramente, você não pode, nós já falamos disso aqui, internet, as compras modernas, eletrônicas, não acreditar naquilo que não parece ser verdadeiro. Então, às vezes, o consumidor tem a tentação de comprar algo que visivelmente está abaixo do preço de mercado. Então, isso aí, você alimenta uma indústria que, às vezes, é de furto, de roubo, de estelionatários. No mercado normal, você vai se dirigir a qualquer lugar, use de toda a sua boa fé para qualquer circunstância. Você viu um determinado produto a um determinado preço, às vezes, a gente até mencionou aqui uma vez, você pega uma etiquetazinha de um produto, ela está no outro, você olhou ali uma TV, a etiqueta está R$500, você sabe que aquela TV custa R$2.000, você vai lá fazer a sua reivindicação pelo preço, mas o preço está ali, use a boa fé, você está vendo que aquilo não é verdadeiro. E toda e qualquer compra, faça a negociação e a conversa com o vendedor de forma a atender o que quer o vendedor, que ele precisa de lucro, mas atender ao seu interesse. Então, o consumidor pode e deve estabelecer ali quais são as regras, inclusive do que a gente estava falando antes. Troca, eventual substituição de produto, que não são aqueles previstos pelo Código de Defesa do Consumidor nas garantias. As garantias são expressas. Defeito, inadequação, elas independem de qualquer conversa e diálogo entre consumidor e fornecedor. Mas há outras questões que devem balizar essa relação e sempre na boa-fé. Esse é um ponto importante porque, por vezes, o consumidor que está acompanhando acaba ouvindo a nossa entrevista e aí ele pega pela metade a entrevista e pode pensar, mas eu não tenho direito a trocar o produto nunca? Não é esse o ponto. O que a gente sempre frisa aqui, você tem sim direito a trocar esse produto desde que ele apresente algum problema de fabricação, algum defeito, desde que ele esteja na garantia. O que você não pode, de forma da lei, e sim, de acordo com negociação, de acordo com o trato com o estabelecimento comercial, é trocar porque não gostou. Aí o estabelecimento, ele pode se reservar ao direito de trocar ou não trocar esse produto. É sempre importante deixar isso claro para não ter nenhum tipo de confusão, né, doutor? O bom comerciante é aquele que está no mercado, que pretende ficar, ou já está estabelecido, ele sempre transigirá, sempre negociará isso. Mas tudo isso tem que ser feito de maneira razoável, né? Não é eu quero e pronto, não é assim. Só nos casos, como você bem mencionou, que a legislação prevê. Agora, doutor, nosso tempo já está estourado. Entretanto, o senhor tem uma última colocação para fazer no BDR Tenho sim. Hoje, né? A gente comentou aqui programas atrás acerca das ligações inoportunas, né, de telemarketing. Pois bem, falamos também que é importante denunciar, né? E em face das inúmeras denúncias recebidas, a Anatel, nesta semana, na sexta-feira que passou e na segunda-feira publicou, uma normativa para as empresas de telemarketing, porque elas estavam engarrafando o tráfego de comunicações com aquelas ligações que
sequer se completam. Você atende e não tem ninguém do outro lado. Então, houve uma ação bem mais forte da Anatel. Durante o mês de junho haverá uma fiscalização intensa e a partir de julho provavelmente a gente tem uma redução drástica desse tipo de serviço, porque houve a detecção de que estavam se acumulando mais de 100 mil ligações incompletadas por dia em razão do serviço prestado de forma equivocada e que começou a haver as denúncias. Por isso, reiteramos, né, Pierre? Consumidor vendo qualquer coisa equivocada, dirija seus órgãos de fiscalização e faça a sua denúncia, porque aí poderá haver o retorno daquela sua queixa e a adequação do mercado. Doutor, muito obrigado pela participação, uma ótima semana, até a próxima quarta-feira. Obrigado a você, obrigado à equipe, obrigado aos nossos telespectadores e, se Deus quiser, até a próxima quarta.